Reforma ministerial. Nome de Alexandre Padilha no lugar de Nízia Trindade é dado como certo nos bastidores do Planalto. E você vai ver ainda. Eleições na Alemanha. Após vitória, a Aliança de Direita começa negociações para formação de governo. E ainda, Zelensky diz que renuncia ao cargo em troca de entrada da Ucrânia na OTAN. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Redação Hit. Mais uma semana começando, segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E a gente começa essa edição com um destaque internacional. Friedrich Merz, vencedor das eleições alemãs, enfrenta a difícil tarefa agora de formar um governo. A aliança conservadora CDU-CSU venceu o pleito, mas o avanço da extrema-direita preocupa. O vencedor das eleições parlamentares alemãs, Friedrich Merz, prometeu assumir a árdua tarefa de formar um novo governo de coalizão, que os europeus aguardam ansiosamente para prevalecer sobre Donald Trump e a Rússia. Muito obrigado pela confiança que depositam em nós e também em mim pessoalmente. Tenho consciência da responsabilidade e compreendo a magnitude da tarefa que temos pela frente. Enfrento isso com o maior respeito e sei que não será fácil. Merz alertou para o perigo de paralisia em Berlim, no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está perturbando a ordem internacional. A economia alemã está em recessão e a sociedade está dividida. Seu bloco conservador, CDU-CSU, venceu com mais de 28% dos votos, à frente do partido de extrema-direita e anti-imigração Alternativa para a Alemanha, o AfD, que alcançou um recorde de mais de 20%. Em terceiro e quarto lugares ficaram os sociais-democratas do primeiro-ministro Olaf Scholz e os verdes. Após uma campanha intensa dominada por questões migratórias, Merz terá que se aproximar de seus rivais nas eleições. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o conservador Friedrich Merz pela vitória na eleição na Alemanha. Lula disse estar confiante na manutenção da boa relação entre os países e, em nota, disse ainda que espera que sigam empenhados na defesa da democracia e do multilateralismo. E como já previsto, na maioria das pesquisas de opinião, a Alemanha consolidou uma grande guinada à direita após o resultado das eleições gerais neste domingo, nesta que é a maior economia do bloco europeu. O próximo governo vai enfrentar uma recessão econômica, as ameaças de uma guerra comercial com Washington, assim também como dúvidas sobre o guarda-chuva americano com o qual Berlim contava para garantir a sua segurança. Para entender melhor o assunto, eu convido agora ao vivo o mestre em Relações Internacionais, professor Ricardo Rios. Professor, muito bom dia, muito obrigada por aceitar, aliás, o nosso convite. Bom dia, Tabata. Um bom dia a você que nos assiste. Professor, em que contexto Friedrich Merz e seus aliados venceram as eleições deste domingo? Bom, há todo um contexto de crise econômica e crise de confiabilidade na Alemanha. Qual é o grande problema hoje? Atualmente, a Alemanha vive uma crise imigratória, você tem baixos empregos para a população alemã e, sobretudo, uma crise econômica com inflação, aumento de impostos. Então, todo esse arcabouço contribuiu para essa mudança na política alemã. Em relação, professor, ao crescimento, da direita, da extrema-direita na Alemanha, da direita, ok, as pesquisas já indicavam essa vitória, mas com relação à extrema-direita, o partido AfD, o que explica, professor, esse crescimento na Alemanha? Bom, a gente precisa ver os números, né? A vitória de conservadores na Alemanha não é algo
muito surpreendente, porque Angela Merkel era uma conservadora. Então, uma retomada de poder dos conservadores na Alemanha. Qual é a grande questão aqui agora? A AfD. Basta lembrar que a última vez que um partido de extrema-direita ganhou com tanto peso na Alemanha, surgiu o nazismo. Então é algo que a gente precisa ter muito cuidado e prestar muita atenção. Se você pegar um mapa da Alemanha, você vai ver que a região onde era a Alemanha oriental, ou seja, de influência socialista, de influência comunista, foi onde a AfD ganhou mais. Porque o discurso da AfD para esse público é muito mais palatável. Então hoje você tem uma Alemanha dividida. Obrigatoriamente, o governo vencedor vai ter que sentar com a AfD para compor o governo, ou então uma participação da AfD. Só que a grande dificuldade de hoje é como colocar essa extrema-direita no poder. É recomendável que não coloque, porque a gente lembra que a última vez que a extrema-direita teve lugar no governo alemão, surgiu o nazismo. Professor, o Merz, ele descartou, né, qualquer possibilidade de aliança de governo com a AfD, como você mesmo disse. Isso significa que eles vão manter o que chamam de cordão sanitário? Tabata, é possível, mas a gente já viu em vários lugares na Europa que isso não é tão simples assim. Você precisa compor esse governo, né? O partido vencedor não quer compor com vários partidos, então isso vira um problema. Com quem ele vai compor? Provavelmente com a extrema-direita, se ele não conseguir chegar a um acordo. O cordão sanitário para a Alemanha é questão de sobrevivência. Mais uma vez eu digo, a última vez que a extrema-direita esteve no poder, surgiu o nazismo. Então isso é muito grave, é muito sério, e nos próximos dias, quando os novos deputados forem eleitos, a gente vai conseguir entender como vai ser essa dinâmica. É muito cedo ainda para a gente analisar, para saber como que ficam as relações com outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, agora sob comando de Donald Trump, temos ainda o Elon Musk, né, que apoiou a AfD abertamente, e também a relação com o Brasil. É muito cedo ainda para saber como será? Não necessariamente, os alemães são muito pragmáticos. A primeira coisa que você tem que pensar em relação à AfD e Elon Musk, para Musk foi um balde de água fria, porque ele esperava que a AfD vencesse, porque ele investiu dinheiro, ele deu apoio, mas a gente vê que hoje o eleitor não se atenta muito às pressões externas. Então isso é até bom para a gente pensar o contexto brasileiro para 2026. Em relação à relação com o Trump, o novo chanceler já disse que precisa investir mais em segurança, e teremos aí um grande investimento alemão em segurança. Já em relação com o Brasil, eu acredito que se mantenham as mesmas relações, a gente não vai ter nenhum empecilho, a Alemanha já é o nosso maior parceiro comercial na Europa, então a tendência é que isso se mantenha como sempre foi. Uhum. Professor, eu vou pedir para você continuar conectado e aguardando um minutinho para a gente assistir agora uma reportagem, porque eu quero entrar num outro assunto, que é com relação à guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Volodymyr Zelensky, ele disse em uma coletiva de imprensa que está disposto a renunciar ao cargo se a Ucrânia entrar na OTAN. Eu vou pedir para você acompanhar junto com a gente, professor. Vamos assistir. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que está disposto a deixar a presidência imediatamente em troca da adesão de seu país à organização do Tratado do Atlântico Norte. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa neste domingo, às vésperas do 3º aniversário da invasão russa à Ucrânia. Sim, do último. Sim, se a paz é para a Ucrânia, se você realmente precisa que eu deixe meu posto, estou pronto. A segunda história é que eu posso trocá-la pela OTAN, se houver tais condições, imediatamente. Só para não falar muito sobre isso, estou me concentrando na segurança da Ucrânia agora, não em 20 anos. Não pretendo estar no poder por uma década. Portanto, este é provavelmente o meu foco e meu sonho acalentado. Zelensky tem pedido que a Ucrânia seja membro da OTAN como qualquer parte do acordo para acabar com a guerra, mas a aliança liderada por Washington tem relutado em fazer uma promessa. Durante o encontro com repórteres, o presidente ucraniano disse que não ficou ofendido por ter sido chamado recentemente de ditador por seu colega americano Donald Trump, acrescentando que alguém se ofenderia com a palavra ditador se fosse um ditador, e destacou que é o presidente legitimamente eleito.
Zelensky também deixou claro que quer se reunir com o republicano de forma justa, ou seja, antes de Trump se reunir com Putin, para conversar sobre um acordo de minerais com os Estados Unidos. A relação entre Kiev e Washington piorou desde que autoridades americanas e russas se reuniram na semana passada na Arábia Saudita para suas primeiras conversas de alto nível em 3 anos. A medida abalou a política do Ocidente de isolar o Kremlin e enfureceu os líderes ucranianos e europeus, que não foram convidados. No campo de batalha, a Força Aérea Ucraniana relatou que o exército de Moscou lançou um recorde de 267 drones de ataque contra a Ucrânia durante a noite, indicando que quase todos foram interceptados ou abatidos, sem relatos de grandes danos. Bom, professor, pelo que a gente viu, ele ainda quer que a Ucrânia faça parte da OTAN, mas a Rússia invadiu a Ucrânia justamente por isso, né? Por essa tentativa deles entrarem na OTAN. Explica para a gente, professor, qual a possibilidade disso acontecer, visto que Vladimir Putin se reuniu há poucos dias com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aí gerou todo aquele burburinho, a imprensa mundial observando essa relação de aproximação, né, entre os dois líderes, e o Trump que semana passada disse que o Zelensky é um ditador. E aí, professor, como que a gente analisa agora esse contexto? Porque dá até uma confusão na cabeça, né? Tentar entender tudo o que está acontecendo. Tabata, hoje é o dia 24 de fevereiro de 2025. A Ucrânia não entra na OTAN. Data hoje, a Ucrânia não entra na OTAN. Porque para você entrar na OTAN, você precisa obrigatoriamente da anuência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão dispostos a conceder essa anuência. Pelo contrário, o acerto de Putin e Trump foi impressionante. Em questão de dias, os dois se reuniram, os seus representantes, seus emissários se sentaram e resolveram o que eles queriam. Então, a paz na Ucrânia, dado hoje, dia 24 de fevereiro, vai ser muito mais de concessões da Ucrânia, principalmente territoriais, para segurar o ímpeto expansionista da Rússia. Vladimir Putin já disse diversas vezes que ele considera o fim da União Soviética um erro e que ele deseja reunir todos os ex-países soviéticos novamente numa grande Rússia, num grande país. Então, o que a gente vê hoje é uma remota chance da Ucrânia fazer parte da OTAN. Uma coisa fundamental que a gente tem que ver nisso é a questão do Zelensky. O Zelensky quis fazer seu jogo político, mas vai ser mínima essa possibilidade de que, se ele pegar o cargo, a Ucrânia entre na OTAN. Não há possibilidade disso, principalmente pela resistência americana. Exatamente. Agora, né, que a gente vê o Putin e o Donald Trump cada vez mais próximos, então essa possibilidade deles entrarem na organização está cada vez mais longe. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela análise. Daria para fazer muitas perguntas mais, só que o nosso tempo, infelizmente, é curto. Mas, olha, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Jornal. Foi um prazer. Eu que agradeço, Tabata. Um bom dia a você que nos assiste. Um ótimo dia, boa semana para você. E veja a seguir, Ministério da Saúde alerta sobre o aumento da transmissão da febre amarela em vários estados da região de São Paulo, Minas Gerais, Roraima, enfim, fica o alerta, viu? E agora na sua tela, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, 30 graus por lá. Nós voltamos já. E o Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos.
Com o aumento de casos e mortes por causa da febre amarela, várias localidades fazem hoje o dia D de vacinação contra a febre amarela, contra a doença. A vacina é uma das ações preventivas e o calendário deve estar sempre em dia. O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre o aumento da transmissão da febre amarela nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. A nota técnica encaminhada às secretarias de saúde destaca que o período sazonal da doença vai de dezembro a maio. Nesse período, é recomendada a intensificação das ações de vigilância e de imunização nas áreas consideradas de risco. De acordo com o Ministério, o estado de São Paulo concentra a maior parte dos casos de febre amarela registrados ao longo das primeiras semanas de 2025. A Secretaria da Saúde informou que já foram confirmados 15 casos de febre amarela e 9 mortes neste ano. Com isso, vários municípios de São Paulo realizam neste sábado o dia D de vacinação contra a febre amarela. A imunização acontece nas unidades básicas de saúde dos municípios durante todo o dia. Podem se vacinar contra a febre amarela pessoas maiores de 9 meses e menores de 60 anos que nunca se imunizaram contra a doença. Quem ainda não tomou a vacina ou recebeu a dose fracionada em 2018 e vai viajar para áreas de risco com transmissão da febre amarela ou para regiões rurais e de mata. Deve se imunizar pelo menos 10 dias antes da viagem para evitar a exposição ao vírus sem proteção. O Ministério da Saúde ampliou o envio de doses do imunizante para o governo estadual, com 2 milhões de doses, sendo 800 mil doses extras. A febre amarela é uma doença infecciosa de evolução rápida e gravidade variável, com alta letalidade nas suas formas graves. A doença é causada por um vírus transmitido por mosquitos infectados. A troca no Ministério da Saúde com Alexandre Padilha no lugar de Nízia Trindade já é dada como certa nos bastidores do Planalto. Se for concretizada, o futuro ministro da Saúde vai enfrentar ao menos 2 desafios: o controle da dengue e o diálogo com a oposição. A expectativa é de que a troca ministerial seja feita nas próximas semanas. Com Padilha, o presidente Lula quer que o Ministério da Saúde tire do papel pelo menos uma vitrine política. A atual ministra Nízia Trindade, segundo assessores do governo, não desenvolveu uma marca de gestão. Padilha já comandou a pasta sanitária no governo de Dilma Rousseff e implementou o programa Mais Médicos, além de popularizar campanhas nacionais, como a vacinação contra a gripe. Na avaliação de auxiliares do governo, Padilha assume com o desafio de reverter o crescimento dos casos de dengue, com uma distribuição maior de vacinas contra a doença. Em 2024, o país teve um crescimento no número de mortes da doença. E neste mês, São Paulo decretou estado de emergência por causa do aumento dos diagnósticos. Assumindo a saúde, o atual ministro de Relações Institucionais também vai precisar melhorar o diálogo com governadores de oposição. A reclamação é de que, com perfil técnico, Nízia não conseguiu abrir canais de comunicação com os gestores estaduais. E a partir desta terça-feira, o Ministério da Educação deve começar a pagar a parcela de R$1.000 do PED Meia a estudantes que participam do programa. O valor é destinado àqueles que concluíram um dos 3 anos do ensino médio regular em escola pública em 2024. Os pagamentos dessa parcela de incentivo à conclusão do curso seguem até quinta-feira. Os alunos aprovados no 3º ano e que participaram dos 2 dias da última edição do Enem recebem mais R$200. O programa PED Meia do governo federal tem o objetivo de garantir a permanência dos estudantes nas escolas. E o Brasil começou 2025 com recorde de turistas internacionais no melhor janeiro desde 1970. Segundo o Ministério do Turismo, o aumento é de mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O ano começou muito bom para o turismo brasileiro. O país se mostrou atrativo para estrangeiros e bateu um novo recorde de visitas. Em janeiro deste ano, quase 1,5 milhão de turistas internacionais desembarcaram em solo brasileiro. É o melhor primeiro mês do ano desde 1970
início da série histórica. Os dados levantados pelo Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal representam um aumento de 55% em relação ao mesmo período de 2024, quando tivemos um registro de 956 mil visitantes vindos de outros países. O volume registrado em janeiro deste ano também superou o recorde anterior, que pertencia ao primeiro mês de 2017, quando o Brasil recebeu 1.100.000 turistas internacionais. O crescimento representa um avanço de 34%, consolidando esse janeiro como o mais movimentado para o turismo internacional no Brasil. Em números absolutos, depois do Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados que receberam mais turistas internacionais. O ministro do Turismo, Celso Sabino, enfatizou que é um excelente ponto de largada para que o Brasil supere os números excepcionais de 2024. Ele afirmou que nenhum país no mundo teve um crescimento nessa dimensão na chegada de turistas. A Argentina se destacou como o principal país emissor de turistas para o Brasil. O número de visitantes do país vizinho praticamente dobrou em relação a janeiro de 2024, com mais de 870 mil turistas. A presença dos chilenos também teve um aumento expressivo. Em janeiro, mais de 100 mil turistas do Chile estiveram no Brasil, um crescimento de 34%. E ainda sobre assunto de turismo, só que dessa vez internacional, nós vamos conhecer a cidade de Cortina d'Ampezzo, na Itália, sede de várias competições internacionais de inverno. Vamos ver. Cortina d'Ampezzo é uma comuna italiana da região do Vêneto, província de Belluno, com cerca de 5.000 habitantes. Conhecida pelo centro turístico das Dolomitas, onde a natureza predomina todo o seu espaço. A cidade já foi sede de várias competições internacionais, como os Jogos Olímpicos de Inverno de 1956. Em 2021, sediou a Copa do Mundo de Esqui Alpino e no próximo ano será novamente a sede das Olimpíadas de Inverno. E é claro que essa cidade lindíssima merece agora ser vista ao vivo. Vamos abrir a câmera agora para ver como está por lá. Olha, bem diferente da reportagem, né? Bem nevado. Por lá são 15 horas e 55 minutos agora. Você está vendo a imagem das pessoas esquiando ao fundo uma montanha, a montanha Cinque Torri, chamada Cinco Torres. É um dos símbolos dessa região lindíssima, gente. E assim a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima segunda-feira e uma boa semana para você. Até mais.